Aqui em homenagem ao Vasco da Gama, também ao Fortaleza, o jogaço que teremos na Copa do Brasil, as prováveis escalações. O problema é quando a bola rola. Este é o grande problema. Olha o Rafael Paiva interino ainda, o Vasco da Gama de Léo Jardim, João Vitor, Maicon, Léo e o Piton, o Galdames, o Esforça e o Paier, Rossi ou Adson, o Verrete e o David no ataque. Teve dúvida com o Pedro Ivo? Ele teve o Pedro Ivo pede o Vasco no programa. A gente coloca o Vasco no programa, aí ele joga pra eu comentar. Eu sei dos meus minutos ao Pedro Ivo. E é o grande Pacheco do programa. Os mais novos não sabem. Pacheco é a pessoa que é muito identificada com a seleção brasileira, aquele cara que tá sempre lá da seleção brasileira. Pô, o cara vive com a seleção pra cima e pra baixo, vai pra Copa do Mundo, vai pra Copa América, vive dentro da CBF, abraça a seleção brasileira. Então ele é o verdadeiro Pacheco do programa, então ele que tem que falar do pachequismo. Eu tenho uma dúvida. Quando você estava na cobertura de algo, você estava torcendo pra algo ou reportando algo? Eu reportava. Então, é isso que o Bubu tá com dificuldade. Eu torço pra Holanda. Eu não posso ser Pacheco porque eu torço pra Holanda. Agora, o Pedro Ivo, acho que é o cara mais interessante pra falar do melhor acompanhar a seleção brasileira do que dizer que torce pra Holanda. Você, Bubu, é o Van Pacheco, que é o que trabalha na Holanda. Agora, o Prats adora esse tipo de situação. Eu gosto. Vasco e Fortaleza, eu ia começar com o senhor, menos. mas o senhor não aproveitou a chance, vou para Passei a vez. Pedro. Não tem um programa que passa a vez? Tem. O roletrando? Opa, aí sim. Passa a vez no roletrando. Calma que tá no ar. Ele lembra de outros programas. Calma. Quer ver o prestígio? No momento que o F90 entrava no ar, o Vasco enfim anunciou oficialmente Álvaro Pacheco. Aí sim, olha lá. Eu falei que ele ia falar do Pacheco. 13 horas e 3 minutos. Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco. Notícia que Eduardo Menezes esqueceu de dar ao Fã de Esporte ontem. Tá preocupado? Falei, pelo menos hoje que o time joga. Ele não citou a Vê se sobra um pouquinho de atenção. A escalação ele chamou de Peaky Blinders da Colina. Não tô falando uma coisa. Ele não colocou... Eu acho que é o Brian Johnson. Depois de muito apelo, amanhã a gente fala, hein? Peraí. Mas vocês não discutiram, ele não citou a notícia. Não foi citado. Você tá perdendo a chance de falar do Vasco. Você acha que fosse isso em outro clube ia citar? Mas eu posso te falar, Edu. Agora falando sério. Um grande abraço a você. Hoje promete ser um grande dia aqui nesse programa. Eduardo vai realizar um grande sonho hoje, que eu tô sabendo no final do programa. Abraço ao Prat, Bubu, Birne aqui do lado correto. Tava preocupado quando ele fica do lado de lá. Sabe, uma coisa meio incendiária ali, aquele lado. Tem muito a se falar do Álvaro Pacheco, mas tem 2 pontos, Edu. O Álvaro Pacheco ainda não comanda o time, é o interino. Não dá para querer cobrar no jogo de hoje algo de Álvaro Pacheco, que acabou de chegar. Prates ontem brincava que tá muito bom, tá muito legal, é um fato novo. Anima, porque ainda não começou o trabalho. Depois que começar o trabalho, a gente vai avaliar. E tem coisa mais séria acontecendo no Vasco. Acho que hoje a grande dúvida é ver até que ponto tudo que está acontecendo nos últimos dias, da briga do Vasco Associativo do Pedrinho, com o pessoal da 777, pelo controle operacional da SAF, até que ponto isso impacta ou não, porque você já começa a ter um volume ali de informações que o direito de imagem está atrasado. O caixa foi rapado, você não sabe de onde vem a grana. Tem uma promessa de que o patrocinador Novo Master vai fazer o aporte até sexta-feira. Jogador que tinha uma segurança ali de algo de SAF, de profissionalismo. Vitor Bini gosta muito desse assunto, né? Que se vende algo que não necessariamente vai acontecer da SAF. Tem que ser uma SAF bem feita. Exatamente. Então essa SAF aí que prometeu-se muito jogador hoje, parece que... Já nós vamos falar bastante da SAF. Se a gente voltar uns anos atrás, é o Vasco ameaçado em Copa do Brasil em fase preliminar, é o Vasco convivendo com o salário atrasado, é o Vasco que não sabe como é que o mês vai fechar, é a torcida desconfiada, é disputa interna, a gente medindo até que ponto vai prejudicar o campo. Então, Álvaro Pacheco é muito bom para ser fato novo, para falar da boina dele, para tentar desviar um pouco, mas tem coisa muito perigosa rolando ali dentro, Edu. O que você pode falar do Vasco para frente? Daqui a pouco você tem uma janela, você fala que tem que reforçar o elenco. O que você apresenta? Você chega para um profissional de futebol e fala, vamos para lá. Fazer o que lá? Com que segurança? E não é segurança jurídica, não, que falam muito, ponta do processo, e guerra de liminar vai existir até se tomar uma decisão. É segurança do que é o projeto, qual o dinheiro encaixa. O Coutinho tem a negociação, tem muito mais a ver com uma vontade do próprio jogador, com uma relação ali, com um carinho que ele tem de fechar um ciclo, voltar para o clube que ele foi projetado, clube do coração. Agora, o que você olha para frente e fala que esse Vasco vai ser? Que muito se prometeu. Então, acho que isso a gente tem que ficar de olho. Não sei se necessariamente entra em campo, mas é claro que tem uma instabilidade, a torcida começa a perder a paciência, ninguém quer ser eliminado de uma Copa do Brasil nessa fase, independentemente da qualidade do adversário do outro lado, porque se apega-se muito à grandeza do clube e decidindo em casa. Então, acho que tem muita coisa acontecendo para o torcedor do Vasco não se apegar. Opa, chegou o salvador da pátria. O Álvaro Pacheco não é um treinador de primeira prateleira, ele é o que cabia e vamos dar tempo ao tempo. E não dá esse peso todo de resolver o futebol do Vasco
Não, a gente vai falar já mais do Álvaro Pacheco. Você vai falar do Álvaro ou do Não, jogo? eu tinha uma dúvida em relação ao Álvaro Pacheco, Então mas vamos posso falar sobre o jogo, Edu. porque a gente vai dividir hoje o Qual a sua Vasco dúvida? em... A sua dúvida tá aqui, o jogos. Eduardo Menezes vai tirar. O que eu queria saber é o seguinte, o Álvaro Pacheco é o nome mais do modelo associativo ou da SAF? Então, porque o daqui a Álvaro pouco, Pacheco ele foi contratado antes dessa situação toda. Pelo Vasco SAF, e quando sai liminar que o Vasco Associativo passa a ter o controle operacional, o Vasco Associativo fala que não ia romper o acordo. Supor aquele nome. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do novo treinador, do Pedrinho retomando o comando, a crise política no Vasco, e também do Felipe Coutinho chegando nessa especulação toda. Mas vamos falar do jogo neste momento. Quando eu falei o Vasco, este rapaz fez, não joga. E ele tem razão. Vai jogar contra. Fala de uns grandes trabalhos do Brasil. Fortaleza vai jogar hoje com o Vasco. Tem favorito hoje em São Januário? Boa tarde, Vitor Bino. Boa tarde mais uma vez a você, todos e a todas. Não tem favorito. Eu acho que o ambiente, em tese, favorece o Vasco. Em tese, porque se o Vasco conseguir usar a força da sua torcida e conseguir jogar num nível capaz de enfrentar o Fortaleza, isso ajuda muito. Por outro lado, também, a gente já viu o Vasco tendo dificuldades atuando em casa por conta daquilo que o time não conseguia fazer em campo. Né? O ambiente de São Januário é um ambiente extremamente intenso. Ele pode ser favorável ou para o outro, como a gente já viu algumas vezes, quando o time desandou. Né? Quando o torcedor explode e não aguenta mais o que tem acontecido dentro de campo, que na verdade é uma consequência do que acontece há muito tempo fora de campo no Vasco. Então não dá para dizer que tem favorito, dá para dizer que o Fortaleza tem ideias de jogo mais bem estabelecidas, mais alternativas táticas. Tem um time, para mim, um pouco melhor que o do Vasco da Gama, jogadores de frente mais decisivos, menos pressão, mas o jogo é em São Januário. Então, não dá para dizer que há um favorito. Agora, o Fortaleza não vence há 6 jogos. É bem verdade que poupando muita gente, né? Não, e tem que entrar aí na conta, né, do empate que foi heróico na Bomboneira. A maneira que foi... Boa tarde, companheiros. Boa tarde, fãs de esportes. Boa tarde. As fãs de esportes tentando manter a educação, que nem sempre a gente consegue, né, Edu? De vez em quando eu percebo que há uma provocação a alguns integrantes. Não, isso nem todos os integrantes respondem bem à provocação. Eu, por exemplo, não respondo bem. Respondo muito mal. Agora, o que acontece aí, Edu e companheiros, é que nessas contas do Fortaleza tende a entrar um empate em Itaquera contra o Corinthians, que o time foi pior no primeiro tempo, melhorou no segundo, mas poderia ter perdido o jogo. João Ricardo foi o melhor jogador da partida. Entra um empate heróico na Bomboneira, pelas circunstâncias, de ter sido no último lance, no passe do Marinho, para o gol marcado pelo Kevin. E hoje o duelo em São Januário, eu estou com o Birner, não tem favorito. Quando saiu esse confronto no sorteio, Edu, o Fortaleza era favorito para muita gente, para mim inclusive. Fortaleza não ganhou no Castelão. A gente tem que voltar um pouco no tempo para analisar o jogo de hoje em São Januário, que o jogo no Castelão foi o primeiro da era pós-Ramon Dias. Era o Vasco também, depois 4-0 para o Criciúma, era o Vasco cheio de dúvidas, jogava no Castelão para sair vivo, de lá saiu. Né? O Léo Jardim teve uma atuação muito boa e hoje está muito no 50-50. Como time, trabalho coletivo, Fortaleza é melhor que o Vasco. Mais pronto, os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer em campo, um trabalho muito bom do treinador. Agora, tem esse fator local, que no mata-mata da Copa do Brasil tem um peso. Tem um peso e esse peso pode dar ao Vasco a vaga hoje à noite. Agora, o senhor, Rodrigo Bueno, aqui, durante as edições do programa Futebol 90, gosta de destacar que o Payet é um gênio da bola, que o Payet é o grande craque do futebol internacional. E a classificação hoje passa pelos pés de Payet? Boa tarde. Boa tarde para você, Edu. Boa tarde, Prates. Bem-vindo ao lado certo da história. Birner, Traíra, ao Pedro Pacheco. Fui colocado aqui, com o esporte, boa tarde. Primeiro é o seguinte, tiraram a tarja ali. Ele lida muito mal com a derrota, viu? Eu vou responder o que eu quiser. Que isso? Olha, realmente porque eu sou o único cara aqui com coragem para dizer que o Vascão é favorito. Opa! Porque até agora aqui era o Prato sai do muro já é famoso, né? Tem até um quadro, no 360, porque qualquer jogo, entendeu? O Brasil contra a Ilhas Faroe. É difícil. Não, tem que respeitar as Ilhas Faroe e tal. Não, esse jogo para Ilhas Faroe é o mais difícil que tem. Uma coisa ninguém pode negar. Ninguém pode negar. O Bubu é corajoso. Então, claro que é. Não, excelente. Tá bom. Não falei que é bom. Você apresentou números ainda, argumentos para os comentaristas da mesa. O Fortaleza não vence há 6 jogos. O Prates começou a lembrar, jogo contra o Corinthians ele empatou, mas ele foi dominado. Sabe que os vascaínos estão preocupados com a zica reversa. O jogo contra o Boca Juniors, empate heróico, ele foi amassado.
Não, mas ele empatou o jogo. Não, empatou, mas ele foi amassado. Então, assim, a gente sempre elogiou muito o desempenho do Fortaleza e do Vojvoda. Esse desempenho não está sendo visto recentemente. O Vasco... Vocês querem a lista aqui de favoritos do Bubu nos últimos jogos? Você abraça o próprio Vasco da Gama, que passa. vocês não estão dando o devido valor pra ele. Mas nem ele tá se dando. Vascão, time da minha filha. O Vascão foi lá contra o Fortaleza, jogou bem e empatou o jogo. E foi corajoso. Resistiu bem. A coragem Jogou bem é outra conversa. Agora foi uma bola e jogar bem. Você ficar ali... resistência. O Vasco chegou num momento de heróica. turbulência, as pessoas achando que ele ia ser massacrado e razão. acabar o campeonato já no jogo de ida. O Vascão foi lá e empatou. Com a sua torcida fanática, inclusive no Nordeste, entendeu? Verdade, tem razão. Então, eu acho que isso tem que levar em conta. Não é só o Payet, não. O Bir exaltou São Januário, a atmosfera, o caldeirão, que ele conhece bem. Tal. Isso entra na conta. Até se for para os pênaltis. O Fortaleza arranca um empate heróico em São Januário, vai para os pênaltis. Léo Jardim é favorito nos pênaltis. Então, para você... Léo Jardim que poderia estar na Você acha que seleção. o empate é um bom negócio pro Vasco? Não, eu acho que até com empate... Aliás, o Vasco já passou nos pênaltis pela Água Santa, não foi? Já nessa própria Copa do Brasil. Mas foi um Deus nos acuda. Você tá falando de um jeito aí que parece que foi uma maravilha. Não foi essa maravilha toda, não. Não se sabe de onde. Não. Vascaíno saindo do seu Januário. Vascaíno tá 2-0, ficou 3-2. Conta pra ninguém. Esse Vasco aí que você tá falando é o mesmo que a gente tá falando? mas ele ficou tá ali de forma heróica. Heróica? O Fortaleza Tava empata. 2-0, tomou 3-2, heróico. E ainda foi buscar. Todo mundo orando, rezando, acendendo vela. Que heróico foi isso? 3-3 ali no final, Piton ali de cabeça. Não é o mesmo Vasco. Você tava de férias, eu acho. Não, eu vi esse jogo. Você viu esse jogo? Então você crava hoje o Vasco é favorito. Eu cravo, pra mim o Vasco é favorito. Aliás, se vocês me permitirem, Sempre. eu faço muito uso também, aliás, eu perco muito dinheiro, né, com casas de apostas. Porra, meu filho da pica, Tamo no não é ar, possível Bubu. que ele Tá no vai ar o falar programa. isso, Tá no cara. ar, eu vou falar isso. Meu Deus do céu, Casa de cara. apostas que eu utilizo. Pra saber favoritismo, casa de apostas é certeza. Tá, o que estão dando? Nossa, Se você imagina. aposta R$1 no As Vasco, tá odds. 2,45 pro Vasco, 3 pro Fortaleza. É um ligeiro favoritismo, mas há um ligeiro favoritismo para o Vasco da Gama, que é Mas você mandante. acha que depois, E o empate? Qual que é o- depois da O sua empate, fala... 2,90. Então, Depois da sua fala não pode mudar. Acho que o Vojvoda não vai usar mudar na as pré-eleição. odds. aqui, ó, 2,45. Vão mudar as odds. Não, mas o Vojvoda, será que não vai usar sua fala na pré-eleição lá, que eu acho que ele tem nem boa favorito. Se eu for agora. apostar nesse Tô meio jogo, perdido. eu quero apostar no favorito. Tá aqui, não sou eu. É o mercado. São um número de pessoas. É mercado, quem aposta. olha, o mercado Essa aponta. história de que o mercado pensa sozinho... Como é que funciona hoje? Tem mais gente apostando no Vasco, acreditando mais na vitória Contar do um Vasco. negocinho, Por isso que ele é o favorito. O mercado lá na virada do ano não tava pagando muito alto pro City ser campeão da Premier League, não tava levando Exato. Não, mas assim, em negócio qualquer de muito- esporte, qualquer É por isso que você tênis, uma das referências, basquete. tem essa, Hoje uma das tem referências. NBA, Cinco motivos, Boston cinco contra motivos. Indiana, o Boston é Cinco, favorito. atenção, mas Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje o Vasco enfrenta o Fortaleza, né? O Vasco que joga em casa, em São Januário, diante da sua torcida. Acredito que a torcida vai fazer uma festa muito bonita, vai apoiar o time. O Vasco que trouxe um 0-0 lá, né, da casa dos caras. Então, vamos ver como é que vai se portar o Vasco em campo. Ninguém tem a lei a vantagem nesse jogo, qualquer empate é pênalti. Então, vamos ver como é que vai se sair o Vasco hoje, né? O Vasco que já tem a chegada do seu treinador, mas ele ainda não vai treinar o time, ele vai assistir o jogo do camarote, né? Chegou agora, então não tem nem como ele treinar o time já agora, né? Então vai ficar com o interino ainda. Mas vamos ver como é que vai se sair aí o Vascão hoje em São Januário pela Copa do Brasil. O Vasco que está precisando passar de fase, né? Muitos clubes têm o respeito sim de jogar contra o Vasco em São Januário. Outra coisa importante é a mídia. Muitas partes da mídia tá dando o Vasco, não tá dando favoritismo pro Vasco mesmo jogando em casa, mas acredito que eles amanhã vão ter que pedir desculpas aos torcedores, porque acredito que o Vasco hoje pode fazer um grande jogo e sair vitorioso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso. Deixa também aqui o seu palpite, o seu placar aqui para o próximo jogo, para o jogo do Vasco que será hoje. E conto com a sua ajuda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!